Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Antônio Juliano Breiner, patrocinado pela revista Triponto. Nós vamos para a nossa 14ª preleção. O assunto de hoje é empolgante, muito interessante no contexto da maçonaria no Brasil. A maçonaria e república. Fique conosco até o final para que você tenha uma ideia e também faça uma reflexão se realmente a maçonaria como instituição participou da proclamação da República em 1889 ou não. Quando nós estudamos um assunto e o pontuamos historicamente, é importante que nós façamos uma análise da sociedade daquela época. Em 1889, nós tínhamos uma população aproximadamente 13.700.000 habitantes. 85% eram analfabetos. Restam aí 15%, alguns muito cultos e outros praticamente analfabetos funcionais. Nessa época, vinha da Europa o aspecto filosófico muito importante que entrava principalmente no Brasil através dos militares, que era a filosofia positivista de Augusto Comte. É importante que nós relembremos todos os grandes acontecimentos que culminaram com a proclamação da República, também chamado Golpe Militar de 1889. Desde Dom Pedro I, passando pelas regências, nós tivemos grandes revoltas populares. Essas revoltas populares, muitas vezes, tinham o intuito de tornar aquele Estado, ou mesmo o país, uma república, acabando com a monarquia. Nós tivemos a Guerra do Paraguai em 1864 a 1870. A Guerra do Paraguai trouxe um novo entendimento aos militares, principalmente de altas patentes. Eles entenderam que eles eram importantes para o país e poderiam influenciar a sociedade. Também nós tivemos, entre 1871 a 1873, a questão religiosa, que nós já gravamos, inclusive, um vídeo específico sobre esse assunto. A abolição da escravidão negra, através de todos os processos, todos os avanços. E a questão militar. A questão militar talvez tenha sido um dos fatores preponderantes para o golpe de 1889. Nós tivemos aí Dom Pedro II proibindo os militares de dar entrevista e eles recebiam um soldo muito baixo. Eles queriam receber mais. E essa insatisfação gerou nos quartéis, principalmente nas altas patentes, a insatisfação com a monarquia. Então foram vários acontecimentos. A proclamação da República ou o golpe de 1889 não foi do dia para a noite, ele veio se arrastando, se concretizando com o passar do tempo. E nós devemos ter o entendimento que a proclamação da República de 1889 não teve a participação popular como alguns historiadores relatam. Não houve essa participação popular. Foi um grupo de militares associados aos intelectuais, principalmente das lojas maçônicas. Nós vamos ver alguns comentários de historiadores, de pesquisadores sobre esse tema daqui a pouco. Nós devemos considerar importante o Manifesto Republicano de 1870. Este, sim, foi assinado por um grão-mestre, pelo Saldanha Marinho, que era grão-mestre geral do Grande Oriente dos Beneditinos, ou simplesmente grão-mestre do Grande Oriente dos Beneditinos. Esse manifesto foi escrito por Quintino Bocaiúva, também maçom, e assinado por vários maçons. Como foi assinado por um grão-mestre do Grande Oriente dos Beneditinos, esse manifesto foi oriundo de uma maçonaria, de uma potência maçônica. Apesar de o Grande Oriente do Lavradio, com o Visconde do Rio Branco, não reconhecer a autoridade dos beneditinos. Nós tínhamos, em 1870, dois grandes orientes que se degladiavam. De 1883 até 1889, nós não tivemos nenhum documento oriundo de uma potência,
assinado por um grão-mestre que estava incitando a proclamação da República. Nós temos aí na tela as duas principais personagens de 1889. Dom Pedro II, que considera um dos maiores estadistas, ou o maior estadista que o Brasil teve de todos os tempos. Em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro estava adoentado, segundo relatos históricos, estava com falta de ar, com dispneia. Mesmo assim, ele deu ordem para que o exército e as forças armadas tomassem o poder e destronasse Dom Pedro II. O Marechal Deodoro da Fonseca, ele era monarquista, ele apoiava Dom Pedro II. O golpe militar foi para tirar ou modificar o gabinete do ministro do Visconde de Ouro Preto. Porém, Benjamin Constant, um militar que era positivista, tinha a patente de tenente-coronel, né, considerado aí o pai da República, ele disse para o Deodoro: olha, se você insistir em manter o monarca, Dom Pedro II, ele vai colocar como chefe do gabinete, no lugar do Visconde de Ouro Preto, Gaspar Silveira Martins. Interessante que esse Gaspar Silveira Martins era inimigo do Deodoro, porque eles tinham aí uma diferença por causa de uma senhora, pela qual os dois se apaixonaram, e ela preferiu o Gaspar do que o Deodoro. Deodoro, então, com essa informação do Benjamin Constant, disse: não, nós vamos então colocar o Dom Pedro para fora, expulsar ele do país com toda a comitiva dele, né, com todos os elementos que pertenciam à monarquia, e nós vamos assumir o governo. Então essa história é muito interessante, né? Por causa de uma mulher, o Deodoro resolveu abraçar o republicanismo. Nós temos aí na tela uma frase Marco Morel, do livro que ele publicou com a Françoise, que ele diz: na República Brasileira, a maçonaria tornou-se guardiã da ordem e do progresso. A maçonaria foi influenciada, dito eu, que até os tempos atuais, né, pelo movimento positivista. Tanto é que essa palavra ordem e progresso é oriunda do positivismo. Mas nós temos que analisar opiniões de alguns escritores, de alguns pesquisadores importantes da maçonaria e não maçônicos sobre essa situação da maçonaria e a República. O livro Ascensão e Queda da Maçonaria no Mundo, escrito por William Almeida de Carvalho, ele diz o seguinte: no plano político-social, lá na página 287, prosseguia a luta abolicionista e recrudescia a campanha republicana, com a participação ativa de muitas lojas. Na página 290 do mesmo livro, William diz: antes de 1927, a história da maçonaria estava imbricada com a história do Brasil, para não dizer que eram a mesma. A partir de então, as duas se separaram. Então, William deixa claro, a sua opinião, que a maçonaria foi responsável por todos os eventos e estava junto em todos os acontecimentos até 1927. No livro O Poder da Maçonaria, História de uma Sociedade Secreta no Brasil, de Marco Morel e François Jean de Oliveira Souza, essa é mineira, lá da UFMG, a página 180 diz o seguinte: na República Brasileira, a maçonaria tornou-se guardiã da ordem e do progresso. É a frase que está aí na tela. Se o movimento que instaurou a República Brasileira em 1889 não contou com a mobilização oficial do Grande Oriente do Brasil, recebeu, contudo, a importante participação de numerosos maçons, civis e militares, e de lojas maçônicas espalhadas pelo Império, muitas das quais se transformaram em verdadeiros clubes republicanos. Kenneth Maio, hoje um dos autores mais lidos, mais respeitados da maçonaria no Brasil, no seu livro História da Maçonaria Brasileira para Adultos, editado pela Trolha, a excelente editora Trolha, na página 70 ele diz o seguinte: no entanto, deve-se observar que os conspiradores da proclamação da República, além de maçons, eram republicanos, com exceção de Deodoro. Como eu disse, o Deodoro tornou-se republicano do dia 15 para o dia 16. E foi por isso
que proclamaram a República, e não por serem maçons, pois muitos irmãos da época eram monarquistas, e muitos são atualmente. Na verdade, naquela época, qualquer sujeito intelectualizado e de bem no Rio de Janeiro era maçom. Então nós temos autores com opiniões diferentes. E isso nós mesmos devemos refletir. Se não houve nenhum documento assinado numa potência em 1889, com apoio irrestrito da maçonaria ao golpe de 1889, a proclamação da República, pelo generalíssimo Manuel Deodoro da Fonseca, nós não podemos afirmar que a maçonaria participou. Mas também nós não podemos deixar de reconhecer que maçons importantes, maçons ilustres, participaram ativamente do movimento. E lembrar que o primeiro gabinete republicano era todo ele, os seus ministérios, eram todos eles maçons. Não tinha um que não era maçom. Nós tivemos aí um comentário, uma análise sobre um dos assuntos mais controversos da maçonaria no Brasil, que é a participação da maçonaria na proclamação da República de 1889, que, no meu entendimento, foi um golpe militar apoiado pela elite intelectual e pelos grandes produtores de café da época de Minas e São Paulo. Nós não tivemos também a participação popular, em hipótese alguma. 85% de analfabetos, né, eles estavam mais preocupados em cuidar da sua subsistência, da sua sobrevivência. A proclamação da República teve o apoio aí de várias lojas, mas não do Grande Oriente do Brasil como potência. Assinar o canal, você clica, você vai ficar inscrito e toda vez que publicarmos uma preleção, um vídeo, você o receberá. Eu agradeço a você, muito obrigado e vamos aguardar aí a 15ª preleção. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima.